quem a figura não abriu, tenta entrar e sair e entrar de novo. Leandro, para você tá normal a imagem? Ou não Para tá mim tá aparecendo? normal, Vinícius. Tanto a questão da Então tá bom. da figura como as anotações que você está fazendo. Tá, então tá bom. O pessoal pedindo para explicar o item C e D. Posso sim. Então, gente, no item C e D, a gente tem outros tipos de recombinação, que é a intramolecular, que a intramolecular pode ser dividida em direta e invertidas, na direta invertida, e a gente tem a crossover dupla. Então, o que acontece? Na intramolecular, o próprio nome já diz, é dentro da própria molécula de DNA, tá bom? Matheus, você está confundindo tudo. Conservativa, semiconservativa e dispersiva é replicação. Não tem nada a ver com recombinação. Você está confundindo tudo. Cuidado aí. Vamos lá. Então, na intramolecular, como vocês podem ver, não é com duas moléculas igual às anteriores. É com uma só. Então, é dentro da molécula. Então, vocês têm que ficar atentos ao sentido da recombinação. Que é isso que vai importar. Então, na recombinação intramolecular com repetições diretas, elas vão se parear no mesmo sentido, sendo que no final vai ter uma molécula de DNA, uma fita de DNA e uma molécula circular, ou um plasmídio. Então, no final das repetições diretas, como elas estão no mesmo sentido, vai haver a quebra ali, liberando um plasmídio mais uma molécula de DNA. Na repetição invertida, não acontece isso. Por quê? Porque o próprio nome já diz, a sequência o sentido da recombinação em determinadas regiões desse DNA é diferente. Então, dois para um lado e o outro para o outro. Então, quando é assim, o que acontece? Não há a geração de um plasmídio. Porém, você pode ver que aqui a troca do sinal. Aqui o sinal muda. Então, na invertida, só vai inverter o sentido. Ok? E já na crossover duplo, o próprio nome já está falando. A gente tem uma molécula cinza e uma molécula preta. O próprio nome já diz, crossover duplo. O que é crossover duplo, gente? É como se houvesse duas vezes esse processo. Então, aqui, vocês podem ver, que aqui, a cinza ganhou 2 pedaços pretos. E a preta, que é de baixo, ganhou o quê? Ganhou 2 pedaços cinza, Então é como se fosse duplo. Por quê? Como se fosse uma troca dupla. Entendeu? Com 2 pedaços. Quem perguntou foi a Bárbara. Você conseguiu entender, Bárbara, a diferença dos outros tipos de recombinação? Ficou claro aí para você? Bárbara, está ouvindo? Acho que não. A, a Alessandra, a crossover duplo é parecido com a não recíproca, não tem nada a ver. A não recíproca não há troca. Na crossover duplo, há uma troca dupla. 2 pedaços, 2 fragmentos, como vocês podem ver na imagem. Na verdade, gente, a crossover duplo é a recíproca 2 vezes. 2 vezes. Não é a não recíproca. É como se fosse 2 vezes a recíproca. É dois fragmentos. Deu para ver no desenho que tem 2 fragmentos preto e 2 fragmentos cinza? Porque o cinza, ele doa 2 vezes e o preto também vai doar 2 vezes. Por isso que é duplo. Isso, tá no nome.
Então, eu vou dar uma revisada aí que o Lucas pediu. Então, Lucas, na recíproca, o próprio nome já diz, né? Uma fita vai doar um pedaço para outra, igual a cinza doa um pedaço para a preta e a preta doa um pedaço para a cinza. Há uma troca de um fragmento na recíproca. Na não recíproca, Lucas, o que acontece? Uma vai doar, mas a outra não vai doar. Então, não tem reciprocidade. Uma doa, porém não vai receber. Ok? Na intramolecular, a gente tem dois tipos, as diretas e indiretas. Na intramolecular, acontece em uma fita só. Não tem duas moléculas, é em uma molécula, como vocês podem ver aqui. Ó. Só tem uma molécula. E essa molécula, ela tem sentidos iguais. Então, na hora da recombinação, o que vai acontecer? Vai gerar uma fita de uma molécula, mais um DNA plasmidial, um plasmídio, esse DNA circular que vocês veem aqui, ó, essa bolinha. Já na invertida, o que tem? O que vai mudar é o sentido. Então, na invertida, vai mudar o sentido da troca. Igual aqui a gente tem um sentido, aqui a gente tem um sentido só. E aqui outro sentido. Quando há recombinação com repetições invertidas, ela vai trocar o lado, ó, o sentido da recombinação. Aqui, ó, mudou o lado, ó. O sentido da recombinação. Ok? O Lucas já respondeu a pergunta aí da Alessandra, do plasmídio. E na crossover duplo, o que acontece? Há uma troca dupla. Uma molécula vai doar 2 fragmentos e vai receber 2 fragmentos. É duplo. Ok? É a recíproca dupla. Conseguiu entender, Lucas, que você pediu para explicar novamente? Tá ótimo, então. Gente, mais alguma dúvida? Eu vi que tinha para falar as figuras 15.6. Podemos ir para ela? O Adriano, vou repetir de novo a intramolecular, direta e invertida. Você tem que prestar atenção no sinal, na setinha, para onde a seta está apontando. A intramolecular acontece uma fita só, Adriano. Então você tem que olhar o sinal. Na intramolecular, com repetição direta, na recombinação é gerado um plasmídio mais uma fita de DNA. E o sentido não muda. O sentido é o mesmo. Só que na invertida, o que acontece? Na invertida não há a formação de um plasmídio, porém o sentido da recombinação vai mudar. Então, se aqui estava para a direita, aqui ele já vai estar para a esquerda. Ó. Entendeu? Vai inverter o sentido. E a crossover duplo há uma troca dupla. Ela doa 2 pedaços e recebe 2 pedaços. Ok? Entendeu, Adriano? Ok, gente? O Matheus perguntando se esses são os tipos de recombinação. Sim. Ok? Então eu vou para. Matheus perguntando, porque eu vi algo de transdução. Hã?
Não, Matheus, eu acho que você está confundindo. Não tem recombinação, transdução, não. Então, eu vou explicar, gente. Todo mundo entendeu essa imagem? Eu vou explicar, então, a próxima, que foi pedida, a 15.6. Tá bom? Não lembro quem pediu a 15.6. Foi a Poliana que pediu. Então, vou colocar aqui. Todo mundo está vendo a imagem, gente? Então, gente, aqui a gente está mostrando como que acontece a recombinação homóloga. Tá bom? Então, vocês prestem atenção nas cores. Tem uma fita preta e tem uma fita cinza. Tem que prestar, para entender, tem que prestar atenção nas cores, tá bom? Para vocês entenderem. Não tem como aumentar muito mais, não. Se aumentar, ela corta. Ó. Viu? Cortou. Não dá não. Já está 100% aqui. Então, o que acontece, gente? A gente tem duas fitas, dois DNAs, um preto e um cinza. O que acontece? Primeira coisa, para haver a recombinação, tem que haver o que, gente, nessa fita? Tem que haver corte. Ó. Aqui ó, há um corte para abrir a fita de DNA. Então, vai abrir tanto a preta quanto a cinza. Ó. Vai ter um corte nelas para abrir essa molécula. Logo após vai acontecer o quê? O crossover e a união dessas fitas. Porque vocês podem ver que a fita preta começa a encostar na cinza. Como vocês podem ver aqui, ó, nessa figura aqui, onde elas já estão ligadas, formando a junção de Holiday, que a gente chama. Que é basicamente onde que isso acontece. É essa união, ok? Essa junção de Holiday é como se fosse uma estrutura intermediária durante esse processo de recombinação. É como se fosse um ponto de ramificação. Depois, o que vai acontecer? Vai haver a migração da junção e ela vai começar a andar. Ó. Ela vai migrar ó, a cinza para cima e a preta para baixo. Ó. Migrou, mudou. Depois disso, o que vai acontecer? Vai haver o dobramento, como vocês podem ver. Vai haver o dobramento aonde essas moléculas que estavam pareadas umas com as outras, ela vai ficar como se fosse um X. Ela vai rotacionar e vai ficar dessa forma. Quando a gente visualiza essa forma no microscópio, a gente vê isso daqui, essa micrografia, ó, como se fosse um X grande, ó, que é essa região. E essa região, ela pode acontecer o corte em duas formas. Se a fita cortar na mesma, se houver o corte na mesma fita, como vocês podem ver aqui, ó, o que vai acontecer? Vai gerar uma fita preta com um pedaço cinza e uma cinza com um pedaço preta. Porém, se houver cortes em regiões opostas, ó, o que vai gerar? Metade preta e metade branca, cinza, né? E metade cinza e metade preta. Então, isso que é a recombinação homóloga. Ela acontece em moléculas semelhantes e ela pode gerar para esses dois pontos. Tanto ficar um pequeno fragmento na molécula ou então ficar metade, meio a meio. Como vocês podem ver, vai depender do sentido que a enzima cortar esse DNA. Ok? Entendido, gente? A homóloga é bem fácil. O desenho é autoexplicativo, né? Então ele está bem tranquilo de ver. Tá bom? Entenderam? Ok, entenderam.
tem alguém que perguntou a Liana, o que influencia o corte. Então, depende. Depende, isso é um processo que ele é meio que pode acontecer sem como se você não tem uma regrinha. Isso depende da enzima. Ela pode cortar tanto das duas formas. Isso não tem uma regra, ela vai cortar na vertical ou ela vai cortar na horizontal. Isso depende. Não dá para eu te falar o que vai fazer ela cortar na vertical ou na horizontal. Tá bom? Mas isso pode acontecer. É meio que aleatório. Ela pode cortar ou não. Tanto na vertical quanto na horizontal. Ok? Deixa eu ver se ficou mais alguma pergunta aqui para cima que não foi respondida. Muita mensagem, já me perdi aqui. Não lembro onde parou. Gente, se ficou alguma pergunta para trás, coloca de novo. Coloque aí pra gente, porque a gente acaba recebendo essas mensagens que vocês estão falando que estão entendendo e tal, e aí a gente acaba se perdendo. Isso. Não vi se ficou faltando alguma pergunta que não foi respondida. Eu acho que não ficou, mas se tiver ficado, que eu não lembro de ter deixado nenhuma para trás, não, Vinícius, porque as que você colocou as figuras aí foi exatamente as que eles perguntaram. Mas se tiver ficado, coloca pra gente. Coloca e aí. Se tiver mais alguma outra dúvida, coloca pra gente também, por favor. Porque aí, se não tiver mais dúvida, a gente já passa o próximo tópico, porque a gente ainda tem mais 5 tópicos para ver e já é 7h40, tá, gente? A hora boa. Uhum. A Mariana tá com dúvida. 15.2. Tá visível, gente? Acho que sim. Então, gente, nessa imagem aí, a gente tem outros tipos de recombinação. Mas isso aí, gente, ele está relacionado com a homólogo e não homólogo, ou seja, se as moléculas elas são semelhantes ou não. Isso que ela quer indicar, tá bom? Então, o que acontece? Ali a gente tem, ó, nessa primeira fileira, a gente tem moléculas parecidas, né, nessa fita, semelhantes. Ó. A, B, Azão, Bzão, Czão. Azinho, Bzinho e Czinho, ó, regiões parecidas. Então, na homóloga, o que acontece? É uma troca. O Azão aqui, Bzão, Czinho aqui, ó. E Azinho veio para cá e o Bzinho e o Czinho para cá. Houve uma troca de regiões semelhantes, ok? Então, essas regiões elas são semelhantes, ok? Na não homólogo, o que acontece? A gente tem Azão, Bzão e Czão, porém aqui, ó, a gente não tem regiões semelhantes, ó. Dzão, Ezão e Fzão. Não é semelhante com o outro A, não é com B, não é com C. Então, quando há essa troca, vocês podem ver que o que acontece? Aqui, ó, há uma recombinação não homóloga de regiões não semelhantes. Ó. De regiões não semelhantes. Vocês podem ver que não é Azão com Azinho, Bzão com Bzinho. Ó. É regiões que não têm semelhança. Por isso que ela é não homóloga. Na recombinação sítio-específica, o que acontece, gente? Nessa recombinação, ela ocorre em sítios, como o próprio nome já diz, específicos. Então, nesse tipo de recombinação, o que vai acontecer? Ali, ó, a gente tem, ó, uma molécula de DNA, aqui no caso simbolizado pela E. coli, de E. coli,
a gente tem essa região aqui, ó, ATT, ligada aqui, ó, nessa região. Então, o que acontece? A gente tem, é como se fosse uma integração do DNA do bacteriófago no cromossomo bacteriano. Então, nesse processo, é importante ter uma enzima para que isso aconteça, que é a enzima integrase. E o que ela vai fazer? Essa enzima, ela vai ajudar nesse processo. Então, vai nesse processo de recombinação. Então, por causa dessa enzima ali no fago, nesse fago, o que vai acontecer? Vai haver recombinação em sítios específicos, onde eles estão denominados com ATT, que é o sítio ali que é onde estava marcado no começo. Então, nesse caso, vocês podem ver que acontece em uma única molécula também, e ela acontece em um sítio específico com a ajuda do fago integrase. Essa enzima que vai atuar ali para que isso, para que essa região aqui, ó, ela seja, no caso, sintetizar, recombinada pela ação da integrase. No outro exemplo, o próprio nome já está falando de transposição, porque a gente tem aqui, ó, regiões A, B e C, sendo que aonde a gente está marcado, ó, é aqui, entre a A e a B. Devido à transposase, o que vai acontecer? Vai ser inserida uma outra região igual, ó, entre a B e a C. É como se houvesse uma transposição replicativa. Ok? Então é isso que vocês têm que saber. É um pouquinho complicado, mas é importante vocês saberem isso para a prova. Ok? A Ariana falou que não entendeu a sítio específico. Então, Mariana, na recombinação sítio específico, o próprio nome já diz. Ela vai envolver um sítio específico, uma região específica do DNA, tá bom? É numa região específica. E o que acontece? Nessa região vai ter troca genética que vai acontecer na sequência do DNA. Então, não vai ser no DNA todo, vai ser na região específica. Então, ali a gente tem uma integração do DNA do bacteriófago, do bacteriófago. Leandro, esqueci o nome desse símbolo, você lembra desse símbolo? É fago? Eu não lembro agora de cabeça. É fago. Fago. Então, vai ter a região específica ali do bacteriófago fago no cromossomo da bactéria, ali no caso da E. coli, tá bom? E o que vai acontecer? Vai ter essa enzima que se chama fago integrase, e o que ela vai ajudar? Ela vai participar desse processo de recombinação por meio inserindo ali no sítio específico. No caso do exemplo aí, no sítio ATT, que está na E. coli. Entenderam? Ela acontece, Ariana. É lambda, né, Leandro? Isso. Vi ali, é lambda. Então, vai acontecer ali nessa região específica ATT. Então, essa enzima integrase, ela vai atuar ali, ó, nessa região específica. Então, ela não vai recombinar em outro lugar. Ok? Então, vocês podem ver que foi